Malta, agora que eu estava-me a preparar para passar à próxima fase, depois de ter instalado todas as janelas em casa, surge-me aqui um problema que eu vou ter que resolver. Que no fundo é um problema muito comum que acontece em casas antigas, que é isto aqui que eu vos vou mostrar. Olhem para isto, a parede não está certa. Ver se vocês conseguem ver se é bem perceptível, ok? Existe aqui uma folga de, eu diria, para aí de 1 centímetro, entre meio a 1 centímetro, ok? E aqui em cima é que é mais visível. Conseguimos ver, por exemplo, aqui, nesta parte da janela, reparem, ela aqui está certinha, porque foi o prumo que eu fiz, mas ali em cima existe uma folga descomunal para aí de 1 centímetro. O que é que isto originou? Originou que eu estava a preparar aqui a parte para renovar a janela, para fechar completamente isto da parte de dentro. E o que é que acontece? Acontece que ao meter madeira aqui em cima, da caixilharia até aqui à ponta do início do vale, são 17 centímetros, mas aqui em baixo já são 16. E eu estive a verificar em todas as janelas e existe uma diferença substancial que eu pessoalmente não vou gostar. Eu podia cortar a madeira à medida, ok, e compensar aqui, mas eu não gosto desta diferença que vai depois se notar. Ok, pode não ser uma diferença muito grande, mas vai-se sempre notar que aqui em cima está maior do que aqui em baixo. Eu estive a verificar em praticamente todos os vales e acontece algumas diferenças entre eles, o que me impossibilita de chegar a uma carpintaria e dizer, olha, eu quero uns apainelados para as janelas, medida X, largura Y. Não dá porque isto está tudo fora de esquadria. Isto para ficar bem teria que ser cortado aqui no local, medida a medida. Só que, como eu encontrei esses problemas também aqui nas paredes, reparem, vocês podem ver que este aqui até está relativamente certo, mas aqui já se nota aqui uma folga. As paredes não estão certas de maneira nenhuma e eu vou ter que resolver isto porque eu não vou ficar com as paredes tortas assim desta forma. A janela está perfeitamente bem instalada, está tudo nivelado, o nível bolha está central, sem qualquer folga, sem absolutamente nada. Está instalação perfeita. A distância em baixo é igual à de cima pela parte de fora, porque eu instalei a soleira. Está tudo nivelado, tudo ao milímetro, sem qualquer folga. O problema é mesmo este desnível nas paredes. Eu também já estive aqui a meter um laser, com o laser até era mais fácil se calhar para vocês terem essa noção, mas pronto, eu já o arrumei neste momento, vou fazer assim desta forma, para vos mostrar. E esta parede nem é o pior de todas. Esta aqui está mais ou menos deste lado, que também tem aqui a janela, eu meti aqui isto para tapar o sol enquanto não temos nossos cortinados, os stores. Esta parede, eu vou mostrar aqui com o nível, que é para ser mais fácil vocês verem. Esta parede nem está muito má, ok? Esta aqui conseguimos ver que está direitinha. Deixa eu puxar aqui mais aqui em baixo. Prontos, a folga, nota-se aqui uma ligeira folga, prontos. Não era por isto que eu ia fazer a reparação da parede, ok? Mas esta que está aqui atrás de mim está bem pior. E há uma ali no quarto que então, essa aí é que está mesmo com um desnível bem grande que tem que ser mesmo arranjado. Agora, eu tinha algumas soluções para restaurar e aprumar estas paredes. A primeira que eu pensei foi rebocar a parede toda novamente. Com prumo, fazer umas guias mestras para deixar a parede perfeitamente plana, lisa, sem curvas e compensar aqui esta parte para ficar aqui com 17, neste caso teria que ser 18 porque eu tinha que encher um pouco aqui com cimento, ficar a distância daqui 18 cm e daqui
aqui 18, ou seja, eu ia ter que encher para isto de cimento. Mas isto para ficar bem eu não posso fazer só este bocado, eu tinha que colocar a parede toda. Pá, isto vai-me dar imenso trabalho. Eu já não estou a falar dos custos de cimento porque também não é assim nada por aí além. São 5 paredes que eu vou ter que reparar. As paredes interiores estão praticamente direitas, há ali uma outra que tem alguma folga também, mas é uma parede interior, é para pintar, não é para fazer absolutamente mais nada. Agora, nas janelas já é um bocado mais complexo. Então esta era uma das primeiras opções que eu ia ter aqui para reparar isto. Não em termos de custos, mas em termos de trabalho, ia-me ocupar aqui muitas e muitas horas de trabalho, apesar de também ser um trabalho mais sujo, ok? Ter que andar aqui com massas e a sujar isto tudo, está um trabalho muito mais sujo. Então qual foi a solução que eu encontrei e que vou fazer para reparar este problema? Porque isto, infelizmente, é um problema muito comum em casas mais antigas. Eu não sei se esta parede foi feita de manhã e esta já foi feita a seguir ao almoço. Se calhar já ficou um bocado mais fora de esquadria, se é que vocês me entendem. Eu não sei se antigamente isto era comum, mas eu acho que não gostava nada de pegar numa régua e aprumar a parede toda quando se aplica a massa. Isto é uma técnica que eu acho que já tem centenas e centenas de anos, que já é utilizado na construção civil, mas infelizmente a gente sabe como é que as coisas funcionavam antigamente, se bem que hoje também há algumas situações que não é muito diferente, porque antigamente era bota para a frente, queriam era despachar e que se lixe as paredes estarem direitas ou não. E isto infelizmente acontece muito em casas antigas. E se tu também tens este problema na tua casa, fica até ao final que eu vou-te explicar como é que eu vou resolver isso. Bem, então é assim, a outra solução que eu tenho, e que foi a que eu escolhi, é forrar estas paredes com pelador. Mas eu não vou fazer aqui uma instalação normal de pelador com calhas, ok? Aquelas calhas ditas tradicionais com uma largura mais considerável. A minha casa já é pequena, tem as divisões relativamente pequenas, ela só tem 74 metros quadrados aqui em cima e 74 metros quadrados no piso baixo. Ao colocar as calhas de pelador de 48 ou de 70, ia-me roubar aqui já bastante espaço e a sala ia ficar mais pequena. Então o que é que eu vou fazer? Vou aplicar perfil ômega na parede, que é um perfil mais fino, ou melhor, um perfil que permite instalar as placas mais próximas da parede, ok? Isto não é para levar lá mineral nem lá de rocha aqui para isolar isto. O objetivo é só mesmo corrigir este desnível, estas paredes que não estão aprumadas. Por isso eu vou então colocar o perfil ômega em todas as paredes que têm a janela, que são essas que me interessa mesmo resolver para ficarem direitinhas. Aplicar as placas de pelador, placas standard, aqui neste caso não há necessidade de colocar as placas mais caras. As placas padrão, aquelas brancas, serve perfeitamente para isto. Isto não vai levar qualquer tipo de isolamento aqui por dentro, porque na parte exterior eu vou meter capoto já no início do próximo ano. Por isso, estar aqui a meter lá de rocha ou a mineral seria desperdício de dinheiro e o benefício seria mínimo, por isso não vale a pena. Eu quero o mínimo possível de distância entre a parede e o pelador. Eu também podia colar as placas aqui diretamente, mas ia ser mais complicado fazer os ajustes porque tinha que estar a meter mais massa num lado, menos no outro. Ao menos assim com os perfis ômega eu vou conseguir ajustar tudo isto. E nos próximos vídeos vocês já vão ver passo a passo como é que eu vou fazer isso, ok? Vocês vão ver o antes e o depois, como é que as paredes estavam e como é que vão ficar depois de aplicar o pelador, onde eu vou colocar isto tudo direitinho e aprumado. Aqui nas janelas eu também encontrei aqui uma solução para revestir tudo isto. E vocês vão ver nos próximos vídeos. Eu não vou estar agora a explicar o que é que eu vou fazer aqui nas janelas, mas como vocês podem ver tem que ser feito estes remates, ok? Da espuma expansiva, tudo isto tem que ser rematado e vocês vão ver qual vai ser a solução que eu vou aplicar aqui para rematar tudo isto, deixar isto tudo bonitinho, olhando para isto e parecendo que foi um profissional que esteve aqui a fazer, porque na verdade eu não percebo nada disto. Isto são coisas que eu faço, que vou aprendendo, que vou falando com pessoas especializadas na área, que me vão ensinando e eu assumo o meu risco e pela minha própria iniciativa eu vou fazendo as coisas, porque neste momento não podemos despender de rios de dinheiro em mão de obra e também é muito complicado arranjar mão de obra para vir aqui
fazer estes serviços. Por isso, malta, nos próximos vídeos eu já vou começar a tratar das paredes, vocês já vão poder acompanhar isso nos próximos vídeos. Vou começar também a tratar aqui do teto. Vocês podem ver que este teto é em cimento e depois foi pintado. Eu vou tratar este teto todo, aplicar massa para ele ficar lisinho, lisinho, lisinho. Nós já temos aqui o material todo necessário para isto, inclusive para o chão. Vocês podem ver o chão. Isto tinha alcatifa, ok? Eu vou ter que aplicar aqui um produto para tirar restos de cola que ainda possa haver aqui. E depois eu vou ter que aplicar aqui um autonivante, porque existe aqui ainda um desnível algo considerável, ok? Para aplicar o SPC não é recomendado aplicar com o piso desnivelado, por isso eu vou ter que aplicar aqui um autonivante nisto tudo. Eu já tinha aqui o material todo, de autonivante são mais de 100 sacos de cimento autonivante para aplicar aqui. Por isso, malta, os próximos vídeos prometem, subscrevam o canal, acompanhem a série, porque tudo o que eu vou fazer aqui pode-te ajudar a não cometer erros que eu tenho cometido ao longo deste tempo. E eu tenho falado sempre os erros que eu tenho cometido aqui, ou como resolvo os problemas. Felizmente não tenho cometido aqui muitos erros, mas de vez em quando lá acontece um. É perfeitamente normal, porque eu também estou aqui a aprender. Isto para mim também é uma aprendizagem e, na verdade, é um enriquecimento para mim que eu estou a adquirir ao longo destes últimos tempos com a experiência de renovar uma casa. É cansativo, dá trabalho, mas poupa-se muito dinheiro e é muito satisfatório vocês poderem chegar ao fim e verem, fui eu que fiz, como por exemplo estas janelas. Pá, não há nada que me dê mais prazer agora de vir aqui, abrir a janela e estar aqui um bocadinho, às vezes à noite, a beber uma cerveja ou qualquer coisa e admirar o silêncio que é aqui na nossa aldeia. Meus amigos, um grande abraço para vocês, fiquem bem e não percam os próximos vídeos, então, onde eu vou recuperar tudo isto, aplicar o capoto, aplicar o apelador, o autonivante no chão, emassar estas paredes todas, porque agora, malta, agora é que vai começar a verdadeira renovação. Ou melhor, aquela que, em termos visuais, é que dá mais satisfação, porque vocês vão poder ver o antes e o depois, como é que isto vai ficar. Grande abraço para vocês, fiquem bem e até ao próximo vídeo.